Amém? Vamos começar este culto abençoado já com clamor, com uma fervente oração, para que Deus venha abençoar o restante do culto e a vida de todos nós que aqui estamos. Amém? Senhor Deus de poder e glória, neste momento, Senhor, apresentamos a Ti, Pai amado, este culto, ó Pai amado. Um culto, Senhor, que oferecemos a Ti, Senhor amado, como gratidão por todas as maravilhas que Tu fazes em nossa vida a cada instante. Também viemos aqui, Senhor, para sermos revestidos do Teu Espírito Santo, para sermos cheios da Tua graça, para nos aquecer do calor do Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Deus amado, a cada um neste momento que veio à Tua casa, que está assistindo este culto. Oh, Pai amado, opera poderosamente, Senhor. Todos os milagres, ó Senhor, serão alcançados esta noite pela fé de cada coração. Abençoa, meu Deus, os louvores. Abençoa, Senhor, a mensagem, pois este culto entregamos em Tuas mãos. Abençoa agora, Pai amado, curando todas as enfermidades, restaurando os corações com a alegria que provém do Senhor. Abençoa poderosamente, Senhor, a cada um que nesta hora conosco está orando, Senhor, conosco está crendo e confiando que o milagre, a bênção de Deus já é certa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o coração e comece a louvar. Sinta o fogo dos céus e derrama ao altar. O anjo já vem com a resposta nas mãos. Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora e congrega, abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas de os anjos agora, confia, irmãos, pois é a sua hora. O anjo chegou com a resposta nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Porque o próprio Deus está aqui. Glória a Jesus, aleluia. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar, que Deus está neste lugar. Que
levante suas mãos. Eis a oportunidade da grande salvação. Jesus morreu em nosso lugar. Levante suas mãos para Jesus assegurar. Levante suas mãos para Jesus abençoar. Quem quer Jesus? Levante suas mãos. Eis a oportunidade da grande salvação. Jesus morreu em nosso lugar. Levante suas mãos para Jesus assegurar. Levante suas mãos para Jesus assegurar. Glória a Deus, aleluia. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, pois Jericó chegou ao fim. Glória a Deus. Vamos continuar nesta mesma alegria, louvando ao Senhor Jesus, reconhecendo por todas as maravilhas que Ele faz. Amém? Aleluia. Pode me faltar o sol, pode me faltar sua luz, só não pode me faltar o quê? Jesus, Jesus. Pode me faltar os bens e o alvo não alcançar, só Jesus é o pão da vida. Não pode faltar, não pode não. Seu nome é Jesus. Caminho certo pra seguir. Suas pegadas estão no chão, pois sua direção pra ser um vencedor. Seu nome é Jesus. Caminho certo pra seguir. Suas pegadas estão no chão, pois sua direção pra ser um vencedor. Pode alguém me dizer que a vida não é bela? Pode um momento a paz faltar, mas não o rei da paz. Ainda que seu dia vire noite, ainda que você perca tudo, há um tesouro bem maior. Ele é Jesus, dono de tudo. Seu nome é Jesus. Caminho certo pra seguir. Suas pegadas estão no chão, pois sua direção pra ser um vencedor. Seu nome é Jesus. Caminho certo pra seguir. Suas pegadas estão no chão, pois sua direção pra ser um vencedor. Seu nome é Jesus.
igreja dessa aqui nessa noite. Oh, aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. No teu poder. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Feche seus olhos, igreja. Não pare de clamar. Não pare de adorar a Deus. Ele está aqui nesta noite. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua família. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele conhece. Oh, aleluia, a sua vida. Ele sabe o que você precisa. Basta confiar nele. Basta falar com ele. Oh, aleluia. Ele te conhece muito bem. Conhece os seus segredos, seus temores. Sabe o que se passa com você. Conhece a sua angústia, tuas dores. Ele sabe do seu dia a dia. Te guarda e você não quer entender. Você não diz ao menos obrigado. Mas sabe, ele se importa com você. Ele chora quando você chora. Sente a sua dor e seu sofrer. Padecer, morreu na luma cruz. Por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora. Sente a sua dor e seu sofrer. Padecer, morreu na luma cruz. Por amor fez tudo por você. Quantas vezes ele te livrou e você pensou ser um acaso, uma coincidência e nem ligou. Apenas percebeu, fez pouco caso. Seu amor é grande por você. Suas mãos estão bem estendidas. Quer te dar amor, te dar perdão. Entrega agora a ele a sua vida. Ele chora quando você chora. Sente a sua dor e seu sofrer. Padecer, morreu na luma cruz. Por amor fez tudo por você. Ele chora quando Aleluia. você chora. Sente a sua dor e seu sofrer. Padecer, morreu na luma cruz. Por amor fez tudo por você. Por amor fez tudo por você. Por amor fez tudo por você. Oh, aleluia. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Neste último hino, eu quero que tu entregue a sua vida a Deus nessa noite. Oh, aleluias. Converse com Deus. Ele está aqui nesta noite. Ele quer escutar a sua voz. Feche seus olhos. Converse com Ele. Não é vergonhoso clamar a Deus. Não é vergonhoso falar de Deus. Oh, aleluias. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava e às vezes zombavam dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra e mesmo cansado
insisti em lutar. E quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. De quem eram essas mãos? Essas mãos eram de Jesus. Mãos do Deus forte. Descobri o porquê de ter forças pra cantar e pra vencer. Lute, a guerra não está perdida. Há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu pra você. Lute e não olhe de lado. Esqueça o seu fracasso. Olhe em frente e vá. Clame, igreja, Ele está aqui. Dentro do meu coração havia uma guerra. E mesmo cansado eu insisti em lutar. Oh, aleluia. E quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. De quem eram essas mãos? Essas mãos eram de Jesus. Mãos do Deus forte. Eu descobri o porquê de ter forças pra cantar e pra vencer. Lute, a guerra não está perdida. Há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu pra você. Lute e não olhe de lado. Esqueça o seu fracasso. Olhe em frente e vá. Clame, igreja. Lute. A guerra não está Oh, aleluia, Ele está aqui. A guerra não está perdida. Oh, aleluia, acorde, igreja. Deus está voltando. Oh, aleluia. E você vai ficar aí no banco, moscando. Clame a Deus. Ele está aqui nesta noite. Oh, aleluia. Esqueça seu fracasso. Olhe em frente. Oh, aleluia. Com as lutas. Oh, aleluia. Tem a vitória. Oh, aleluia. Clame o nome do Senhor Jesus. Não precisa ter vergonha. Ele é aqui, Ele quer ouvir a sua voz. Oh, aleluia. Foi Deus quem deu pra você. Lute e não olhe de lado. Esqueça o seu fracasso. Olhe em frente e vai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Clame o nome do Senhor Jesus. Ele quer tocar no seu coração. O quão maravilhoso é sentir a presença de Deus. Oh, aleluia. Clame o nome do Senhor. Lute. A guerra não está perdida. Há uma esperança na vida. Aleluia. Deus quem deu pra você. O quão maravilhoso é sentir a presença de Deus. Lute. Oh, aleluia. O Espírito Santo pode te batizar se você quiser. Abra seu coração. Ele está aqui nessa noite. Clame a Deus. Lute. A guerra não está perdida. Há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu pra você. Lute e não olhe de lado. Esqueça o seu fracasso. Olhe em frente e vá. Oh, glória a
peço agora passa a palavra ao Bispo Leandro. Oh, glória a Deus. Com a graça de Deus, cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que a graça de Deus se multiplique sobre a tua vida. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui no templo, na cidade de Canoas, a cada um que está nos assistindo através da internet. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Quero estar falando hoje sobre um tema: a morte não é o fim. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, Deus te ilumine. João 14, 1. Você de casa, coloque teu copo d'água aí ao lado do teu computador, teu celular. Depois da mensagem estarei orando para Deus abençoar a tua vida. Quero também agradecer algumas pessoas que têm nos acompanhado através da internet. Há muita gente. Não tem como dizer o nome de todo mundo aqui, aos poucos eu vou falando, né? Neide Freitas, do Rio de Janeiro, Isalda Casa Santa, Décio Valente, o Alcebias de Guaporé, o grupo Guerreiros de Cristo tem acompanhado muito, irmã Maria Pires, a Kelly lá de Paraí, o Ricardo Mazuti, filho do Cláudio, tem acompanhado também, Emily Carvalho, Rosângela Evangelista de Guaporé, Zenilde Ferreira lá de Guaporé, Valmir Bilhão, acho até meio meu parente, né? Lá de Campo Bom, ele tem ajudado a compartilhar os vídeos, Deus abençoe. Pamela Domingos, Bárbara Cristiano Pereira, Celciane Santos, Beatriz Duarte, Elisandra Gonçalves, Silvana Ramos, Suelen Miguel lá de Caxias, Genesi Barro, Franci Freitas de Veranópolis, Silvia da Costa de Erechim, enfim, não dá para dizer todo mundo, aos poucos a gente vai dizendo. Que Deus ilumine, que Deus abençoe a cada um desses irmãos e irmãs de diversas partes do país. Já tem uma outra lista ali, com mais de 30 nomes de pessoas que também estão assistindo. Aos poucos, em cada culto, eu vou agradecendo a cada um e assim colocando o nome de cada uma dessas pessoas para nós estarmos orando depois. Livro de João, capítulo 14, versículo 1. Tenho pedido você que tem assistido, escreva aí o nome da sua cidade, de onde você é, e a cada culto estaremos orando por você. Livro de João, capítulo 14, versículo 1, assim nos diz, olha só. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, graças eu te dou por tudo que tem feito, tu tem realizado na nossa vida. Guia-nos com teu poder e com tua graça, manifesta a tua alegria, a tua paz, tua bênção, a tua glória, a tua bondade sobre a nossa vida. Coloca o Senhor diante de ti o nome de cada uma dessas pessoas que citamos, para que a tua graça, a tua bênção venha se manifestar, venha operar, transformar, curar, libertar, enfim, ó Deus, manifestar toda sorte de vitória, de bênção e de graça sobre a vida do teu povo. Venha iluminar, venha abençoar, e seja conosco para tudo sempre. Queremos estar contigo, queremos estar ao teu lado, para que a tua vitória, a tua paz, ó Deus, se multiplique sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre as pessoas a qual amamos e queremos bem. Sabemos, ó Senhor, e estaremos vendo a grande diferença que isso impacta sobre a vida das pessoas. Muito obrigado por tudo. Diante de ti estamos e contigo queremos continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Também aí agora no Face da igreja, Ministério com o Senhor Matias Velho, todas as mensagens estão, e criei listas com o nome de cada pregador, né? Então se você quiser ver as pregações de algum pregador em específico, entra lá, tem a lista com o nome dele e você poderá ouvir na sequência a mensagem de cada um.
Glória a Deus. Temos aqui então, a morte não é o fim. Acredito que este é um dos temas mais difíceis de se trabalhar na nossa vida, né? Pois nós ensinamos muito a amar, ensinamos muito a valorizar, ensinamos muito a cuidar, a zelar, a preservar. Ensinamos tanto sobre o amar que as pessoas passam a ser para nós ainda muito mais importante do que de fato eram. Só que nós não aprendemos a perder. Creio que essa é uma das nossas maiores dificuldades na Terra, quando a gente tem noção de onde eu estou e onde eu quero chegar. Quando eu tenho essa noção sobre a Terra, acredito que a única parte que dificilmente nós poderemos dizer, eu estou pronto, é para perder. Nunca estaremos prontos. Nós simplesmente aprendemos a conviver da melhor forma possível sem aquela pessoa que nós amamos. Mas aprender a perder, muito pouco provável. Pois aprender a perder, nós poderíamos, por exemplo, citar, aprender a perder o sentimento que eu sinto por ela. Aprender a perder, aprender a deixar de amá-lo quanto eu amo. Aprender a não mais valorizar a sua presença tanto quanto valorizo hoje. São tantas as questões que eu teria que aprender a perder para de fato ter noção do que é realmente aprender isso, que torna-se praticamente impossível alguém na Terra conseguir aprender a perder quem ama. Por isso a melhor forma é nós aprendermos então a lidar com isso. Pois para todos nós, e essa é uma verdade dura que a Bíblia traz, né? Que a Bíblia traz, foi nos dado o direito a vivermos uma vez, morrer e entrar em juízo. Hebreus 9, 27. E não tem como fugir disso. Todos nós vamos morrer. Até mesmo um ateu, uma pessoa que diz, eu não acredito em Deus. Se tu ler esse versículo, ele é obrigado a concordar contigo, né? Pelo menos a parte onde foi dado o direito de viver e depois morrer. Ele não tem como discordar disso, né? Então, se algum ateu diz para ti, eu discordo de toda a Bíblia. Mentira, eu te mostro o versículo que tu não vai discordar. A não ser que tu acha que tu é eterno. Pois bem, vai acabar mais cedo ou mais tarde descobrindo que está errado. Todos nós vamos morrer um dia. Todas as pessoas que tu ama, todas as pessoas que tu olha à tua volta, que tu ama, que tu quer bem, um dia vão morrer. Chegará num dado momento da tua vida que ao tu olhar à tua volta, todas essas pessoas, infelizmente, não existirão mais. Sabe quando a gente fala, Senhor, eu quero viver muito? Eu creio que esse é o lado que a gente tem que primeiro trabalhar na gente. É o que eu tento trabalhar em mim. Eu quero, Deus me permitindo, viver uns 150 anos. Só que eu também estou consciente que ao olhar à minha volta, ninguém vai existir em um dado tempo da minha vida. Quem sabe nem os meus filhos, né? Existirão mais. Terei que acompanhar a perda de um a um. Porque a grande parte, quando eu falo isso, sempre dizem, mas eu não quero viver tanto. Muita gente diz. Muita gente diz que acha exagero viver mais de 90 anos. Muitos já me disseram isso, que não querem isso. Eu disse, eu jamais diria isso, eu quero ir aos 150. Eu quero ver o máximo, só que eu tenho que me preparar psicologicamente para a perda. Todas as pessoas que eu amo, que quero bem, não existirão mais. Mas certamente outras existirão, outras nascerão, outras conhecemos, e aí que entra a questão do laço de amizade. A Bíblia diz que amigos mais chegados que irmãos. Porque chega num dado momento da nossa vida, e nós não podemos ser ilhas, nós precisamos construir amizades, justamente por isso. As pessoas que nós temos com elas um laço sanguíneo, não mais existirão na nossa vida, isso faz parte do nosso dia a dia. Porém, existirão os amigos.
As pessoas com quem aprendemos a construir laços, a construir amizades, tão importantes quanto aquelas que nós temos com as pessoas que amamos, que é do nosso sangue. Vemos como Deus, Ele vem e numa situação dessa Ele diz, não turbe o vosso coração. Ele não está dizendo não te entristeça. Ele está dizendo não turbe. Diferente. Não abala o teu coração. Triste é claro que tu vai ficar. Ninguém fica feliz porque perdeu alguém que ama. Agora, não abala o teu coração. Não perca a tua estrutura. Não perca a tua meta de vida. Não perca os teus objetivos. Não perca aonde você está querendo chegar na tua vida. Não abra mão dos seus sonhos por causa disso. Porque isso é um processo natural na nossa vida. Mesmo como disse, mais aprenderemos a aceitar isso. Aprendemos a viver com isso. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Não abala o teu coração. Torno a repetir. Não abala o teu coração ao ponto de você não querer viver mais. Ao querer abrir mão dos teus sonhos. Abrir mão dos teus desejos. Abrir mão das tuas metas. Não faça isso. Creia em Deus. Creia em Deus. Todo mundo morreu e está nas mãos de Deus. Deus preparou um lugar para todos nós ao seu lado. Deus preparou um lugar para todos nós lá em cima. E é nisso que nós temos que crer. Na boa vontade de Deus. Na graça de Deus iluminar e abençoar. E o dia que sairmos daqui, seja com a idade que for, que seja com a idade que você possa olhar para trás e dizer, estou feliz com os dias que Deus me deu. Que você ao sair desse corpo, você não diga, eu queria ter vivido muito mais. Mas que Deus consiga te dar todos os dias, conforme o teu coração deseja. Porque ter idade mais ou menos não é o problema, desde que se tenha saúde. Se eu sou uma pessoa que tenho saúde e sou independente, não dependo de A, de B ou de C, não interessa se eu tenho 37, 38, 50 ou 200. Eu posso ter umas rugas a mais, mas se por dentro eu continuo bem e feliz, que importância tem? O problema é que as pessoas são tão positivas na vida, elas pensam tão positivo, que elas dizem, se eu tiver com 110 anos, eu vou estar fazendo tudo na roupa, atrofiado numa cama. Não quero isso. Mas quem é que disse que é para ficar assim? Quando eu peço para Deus, Senhor, eu quero viver muito, mas muito mesmo, para mostrar para o mundo que quando a gente confia em Ti, quando a gente crê em Ti, a gente vive muito mais e muito mais feliz. Agora, eu estou tendo a fé que eu vou ter lá esta idade e vou ter saúde. Saúde. A minha mãe, com 20 e poucos anos, tinha câncer nos seus seios. Os seus seios internamente não prestavam para mais nada, estavam lhe levando à morte. Deus deu um novo. A minha irmã Meniz, com meses, ela teve um problema no coração. O seu coração não prestava para mais nada. Com meses. Deus deu um novo. Poxa, se Deus deu um coração novo para minha irmã com meses, por que não pode me dar um novo com 110? Por que a minha irmã é melhor do que eu? Não, nós somos todos iguais diante de Deus. Eu digo, Jesus, se tu der um coração para minha irmã, futuramente tu vai ter que dar um novo para mim, porque senão ele não chega onde eu quero. Se tu deu órgãos novos para tanta gente, a minha mãe tinha problema nos rins. Ela tinha bifurcação em um dos rins. É um defeito de nascença. E o resultado disso poderia ter dependido de hemodiálise ou coisa assim. Ela estava sempre com infecção nos rins. E de repente, Deus foi e abençoou. Nos últimos exames, ela não tem mais o problema. Estão perfeitos. Poxa, se Deus deu um rim novo para a mamãe, pode dar um rim novo para o filhinho. Qual o problema? Por que ela merece e eu não?
Não somos todos iguais diante de Deus? Então eu já fui anotando e fazendo a minha listinha. É claro que ninguém é bobo, porque daqui a algumas décadas eu vou ter que fazer uma oração um pouco mais sincera para Deus. E aí eu vou lembrar Ele, alguns milagres, vou lembrar Ele que no passado Ele já deu esses órgãos novos para algumas pessoas e que não há nenhum empecilho dele dar para mim também, porque eu creio nisso. Se Ele deu para a mamãe, se Ele deu para minha irmã, pode dar para mim também. E aí, idade não é problema. Só que é a forma de nós enxergarmos as coisas. Nós queremos viver muito, aproveitar muito, poder pregar muito, evangelizar muito, podermos fazer muito para Deus, não apenas pela nossa geração, mas pelas gerações que ainda virão, também possam enxergar e crer nesse mesmo Deus, para que vendo lá você com muita idade, evangelizando, pregando e fazendo a obra de Deus, possam sentir animadas também. Eu também quero esse Deus para mim. Eu também quero viver muito e com saúde. Eu também quero envelhecer bem. Eu também quero ter uma vida diferente, para que o dia que eu morrer, eu esteja preparado, não apenas fisicamente para isso, mas que eu esteja preparado também emocionalmente e espiritualmente. Mas quando entra nesse tema, principalmente entre os crentes, sempre fazem a seguinte afirmação: mas será que partiu com Deus? Porque nós temos noção de que a história de que todo mundo morre e vai para Deus é mentira. Quem sabe até hoje você acreditou nisso? Acreditou nesta mentira? Infelizmente, é mentira. Nem todo mundo que morre vai a Deus. E aí nós, crentes, acabamos olhando para isso e ficando preocupados, e muitos acabam ficando entristecidos, porque quando olham para a pessoa e pelo que conhece da Bíblia, diz: não há como ela ter ido para Deus. Porque a Bíblia diz que não pode fazer isso e ela fazia, não pode fazer aquilo e ela fazia. Porém, eu quero trazer à memória de vocês um versículo que para mim é um versículo chave, mas também fechado. A sua correta interpretação e a sua abrangência, nem eu mesmo, com todo o conhecimento que tenho, consigo ter noção do quanto ele abrange, até onde ele vai. É profundo demais. Não nos foi dado isso até agora. Olha só, Atos capítulo 16 e versículo 31. É um pouquinho depois, João, Atos, antes de Romanos, João, Atos 16, 31. E eu digo que ele é muito mais profundo do que parece, porque primeiro, ele foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, em uma das suas pregações. Quando Paulo estava na prisão, então foi o próprio apóstolo Paulo que pronunciou isso. E o apóstolo Paulo, ele é muito profundo e tinha um nível espiritual extraordinário. Não é em vão que é um dos maiores evangelistas. E ele diz o seguinte, Atos 16, 31. Ou melhor, 30. Chega a partir do 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vemos que o texto ele é claríssimo ao dizer que seja tu fiel a Deus e serás salvo tu e a tua casa. A salvação abrange para a tua família. Agora, várias questões eu poderia levantar sobre isso e no momento não teria condições de responder. Mas, por exemplo, qual é o tamanho desta abrangência? Qual o tamanho dessa abrangência? Antigos textos, por exemplo, falavam que algumas maldições e algumas cobranças, elas passavam até terceira e quarta geração. Se as cobranças e maldições alcançavam a terceira e quarta geração, como dizem os antigos textos, e a bênção?
quantas gerações? Quantas pessoas? Quantos entram nesse ciclo de salvação através da fé de alguém? Ou seja, então a nossa esperança, é claro que eu estou falando isso algo lá para o juízo final. Lá para o final. Hoje, quando a pessoa parte, independente disso, porque atualmente não há julgamento. Há uma consequência das obras que tu fez. Ou as tuas obras estão te levando a te aproximar de Deus, ou a afastar dele. Hoje, atualmente, conforme nos disse os anjos, existem 4 lugares para onde tu pode ir. 4 lugares diferentes. Um, que é o Hades, que é o pior, ou o paraíso. Não é a Nova Jerusalém, assim como o Hades não é o inferno. Tanto no inferno como a Nova Jerusalém, que a Bíblia diz, são lugares, são cidades onde não tem ninguém ainda, porque é só para depois do juízo final. Estão prontos, mas não tem ninguém lá. Então, a pessoa pode ir hoje ou para o Hades, que é horrível. Já tem até pintores internacionais que pintaram algumas das coisas que acontecem lá. Os anjos nos confirmaram que isso é verdade, que realmente é assim. Ou o paraíso, que é um lugar intermediário, vamos dizer assim. E dentro disso, existem outros 2 lugares, que seriam lugares intermediários, né? Por exemplo, a escuridão, que são crentes, que eram pessoas que serviram a Deus, que buscaram a Deus, mas que fizeram alguma coisa que a Bíblia condena, né? E por isso não estavam aptos a ir para o paraíso, mas também não cometeram crimes dito como morte, que é os crimes que condenam lá ao Hades. Fica nessa escuridão, é um labirinto completamente escuro. O anjo diz que se tu fechar os olhos dentro de um quarto fechado, não é tão escuro como é lá, ou no amanhecer, que é como se fosse assim a luz no entardecer, onde os anjos vão pregar para você. Uma pessoa que aqui na terra, ela não conheceu a Deus, ela não teve acesso a nenhum isso, mas também não era uma pessoa má, ruim, que fazia e acontecia. Era uma pessoa boa, só que nunca aprendeu a fazer as coisas conforme diz o mandamento de Deus. Então Deus hoje tem essas 4 possibilidades, conforme o nosso comportamento, conforme a nossa atitude e assim por diante. Lá para o juízo final, aí não tem choro. Ou vai para o paraíso ou vai para o inferno, e não tem muito o que variar nisso. Agora, são vários textos que tratam isso, né? Não teremos tempo aqui para entrarmos em tantos. Já teve uma vez que uma vigília lá na casa do Marcos, inclusive, que a gente falou sobre isso. A gente ficou acho 3 ou 4 horas falando sobre isso. Então, que é para você ter uma ideia do quanto que se tem sobre isso de informação e assim por diante, né? E com os anjos falando fica ainda mais claro possível, né? Eu sempre digo, há 2 formas de você acreditar em mim. Ou você acredita agora ou você vai acreditar depois, né? Eu não tenho problema com isso, né? De, mas quem está ouvindo não vai acreditar. Bom, mas é um problema dela. Se ela não quer acreditar agora, não tem problema. Depois ela vai acreditar. Não tem problema nenhum, né? O meu problema não é se você acredita ou não. A minha questão é eu ensinar e te falar a verdade. Agora, se você aceita ou não, já vamos ver o que a Bíblia fala também sobre isso. Ou seja, então, essa extensão do quanto essa salvação, ela interfere na vida das pessoas que nós amamos, né? A Bíblia abre esta possibilidade, mas ao mesmo tempo ela não diz o quanto isso abrange, né? Se é só os meus filhos, se é mais do que isso, a Bíblia não fala. Mas ela diz, se for fiel a mim, salvo tu e a tua casa. Ou seja, quer salvar a tua família? Seja fiel a Deus. Sirva a Deus de todo o coração, faça o teu melhor a Deus, se dedica para Deus, busca a Deus, sirva de verdade a Deus, faça a diferença. O problema é que grande parte dos crentes hoje não estão conseguindo salvar nem a si mesmo, muito menos a sua família. Por N fatores que também não teríamos tempo aqui para tratar, quem sabe numa próxima mensagem. Bom, mas como a Bíblia também diz, e às vezes as pessoas colocam uma seguinte frase,
que ela está errada. Que não existe pecadinho e pecadão. Que tudo é igual. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que a Bíblia em si, ela cita por volta de 120 pecados diferentes. Cerca de 120 pecados diferentes que as pessoas conseguem cometer, né? Ou seja, opção tem bastante. Mas ela classifica alguns pecados como piores, que são pecados excludentes. Cometeu esses pecados, não se arrependeu aqui em vida, automaticamente tu está excluído de qualquer possibilidade de salvação. E isso está em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 10, olha só. Então, existe sim diferença entre pecados, conforme você comete. Não é nenhuma novidade a lei de Moisés, ela é claríssima sobre isso, né? Muita gente prega e ensina que, porque a lei de Moisés não vale mais. Quem disse que não vale? Dizer isso é cometer um erro, né? Deus nunca cometeu erros. Deus não começou um mundo com a lei de Moisés. Viu que não deu certo, começou com Jesus. Não existe isso. Não houve erros no processo. Tenho pregado em vários momentos. Não tem também como eu esclarecer muito além disso aqui. Lá no curso bíblico que eu dou, eu já estou há cerca de 3 anos falando sobre isso. E não consegui concluir ainda. Então não vão querer que eu faça isso em uma mensagem. Não tem como, né? Mas agora de forma resumida, o Antigo Testamento trata com comportamentos físicos, atitudes comportamentais pessoais, nada envolvendo céu, anjos e por diante. É comportamento, pensamento, atitude. Ele envolve isso, ele trabalha isso. Já os evangelhos de Cristo, eles trabalham a parte do amor. Eles fazem uma ligação entre essa razão que o Antigo Testamento fala e a emoção. Cristo traz a importância do aprender a amar de verdade, de que o amor ele se sobrepõe ao comportamento, desde que respeitando as leis de Deus. E havendo esta ligação entre a razão e a emoção de forma adequada, o Novo Testamento traz, então, o Espírito Santo. Havendo um equilíbrio da razão com a emoção, possibilita que o Espírito Santo te use e trabalhe através de você. Então nós vemos isso, Cristo foi um grande exemplo disso. Ele tinha razão, ele tinha posição, ele tinha comportamento. Estamos estudando muitos deles toda quinta-feira, já vimos 4 milagres de Cristo, cada um trabalhando aspectos diferentes, atitudes diferentes, situações diferentes que Cristo viveu na terra, como foi o último milagre, onde vimos que multidões procuravam para ser curado. Cristo chegava a passar uma noite inteira orando e curando pessoas, e assim multidões ainda vinham, só que ele não ficava curando e libertando todo mundo, porque não era este o foco, não era esse o objetivo dele. O objetivo dele não era excluir as doenças da terra, era pregar o Evangelho de Cristo. Então, se você não assistiu ainda o 4º milagre de Cristo, assista, entra aí no Face, no YouTube e assista. Pois bem, então nós vemos aqui que existe diferença entre pecados, né? Existe diferença. E cada tipo, conforme a sua gravidade, traz sobre a tua vida uma consequência diferente. Por exemplo, assim pensando rápido, sem raciocinar muito. Se você comete o pecado da gula, você come demais, certo? Isso não vai trazer prejuízos de forma aparente, direta e imediata sobre a tua família. Isso não vai trazer consequências lá para o teu trabalho. Isso não vai trazer consequências lá na tua vida espiritual, nos trabalhos que você faz na igreja. Não vai trazer trabalhos. Aparentemente de início. Com o acúmulo disso, com o tempo vai estragar a tua saúde. E é muito provável que Deus não cure você. Porque isso é um pecado consciente. Tu adoeceu por excesso de comida,
por livre e espontânea vontade. Dificilmente Deus cura alguém nessas condições, a não ser que você chore muito no pé dele, se arrependa muito mesmo, tenha uma mudança assim de 180 graus. Caso contrário, você vai morrer disso e ele não vai te curar. Então, muito cuidado com esse tipo de pecado, né? Ou seja, ele não traz uma consequência imediata. Só que lá na frente ele pode gerar situações que nem mesmo Deus vai querer te tirar dela, porque são pecados espontâneos, certo? Mas, por exemplo, um outro pecado também, né, é o adultério, por exemplo, né? A pessoa comete adultério fora do seu casamento, enfim, né? Dentro das questões bíblicas que fala e assim por diante. Mas isso poderá sim causar um divórcio, uma separação, que vai trazer consequências sobre os filhos, que vai trazer consequências lá no teu trabalho na igreja, que vai trazer consequências no teu âmbito familiar, que vai trazer consequências no teu desempenho, muitas vezes lá no teu trabalho, e assim por diante. São dois pecados. Os dois, um não é tão sério, tanto que, se eu não me engano, nesta listagem nós vamos ver, ele nem é citado, né, porque ele não é um excludente, ele traz consequências sobre a tua vida, como todos os 120 pecados, todos eles trazem alguma consequência, só que tem alguns que são graves. Adultério, por exemplo, é um pecado grave que traz grandes consequências, inclusive para a tua vida espiritual. Então é importante o cristão ele ter noção disso. E a Bíblia aqui, ela cita alguns desses, olha só. Não sabeis que, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. São pecados excludentes. Tu praticou ele, automaticamente eles te excluem do reino de Deus. Já todos os outros, não. Podem vir a te excluir na questão no momento que você for julgado por diante. Agora, esses são automáticos. Idolatria, por exemplo, que é algo que a gente pega muito contra, imagem de escultura. Só para a gente destacar o porquê que esses pecados eles trazem tantas consequências. Idolatria, por exemplo, ela te induz a cometer 2 pecados graves, conforme a lei de Deus. Ela te induz a cometer 2 pecados graves. Primeiro, você deixa de adorar a Deus sobre tudo, passa a adorar uma imagem. Segundo, ela te induz a fazer pedidos a alguém que já morreu. Ela te induz a fazer pedido para alguém que já morreu. Ou seja, você deixa Deus de lado e começa a pedir algo para um morto. São 2 erros que você comete, 2 erros graves que você comete, ao estar fazendo um pedido a uma imagem, a uma idolatria. Vemos o caso, se você quer ver, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11, fala que entre muitos tipos de pessoas que você não deve consultar, um dos comportamentos que ele fala, não consultei aos mortos, não faça orações aos mortos. Deuteronômio 18, 10. Vemos algumas décadas depois, um exemplo de um homem de Deus que fez justamente isso que não era para fazer, né? Que foi o primeiro rei de Israel, Saul. Saul, ele fez justamente o que décadas antes Deus havia dito, não faça. Décadas depois, ele faz. Ele vai, pega
uma mulher que consultava mortos, vai lá, tem um papo com o morto, né? E o resultado que depois, na sua última batalha, ele acaba vindo a morrer. Isso trouxe desgraça sobre a sua vida. Lá em Crônicas, isso está em 1 Samuel 28, do 1 ao 25. Se você for lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, o texto é claríssimo ao dizer que Saul morreu e Deus não o ajudou, porque num dado tempo ele consultou aos mortos. Então a Bíblia, quando está dizendo não faça isso, ela está tentando evitar consequências lá na frente, como é o caso desta que eu citei da gula. A Bíblia diz que tu não pode comer demais, que isso é pecado conhecido como pecado da gula, que isso vai trazer doenças sobre a tua vida, que, como eu estou dizendo, dificilmente Deus vai curar. Dificilmente Deus vai te curar disso, porque isso é doença com origem num pecado consciente. A pessoa tinha consciência do que estava fazendo, ela quis esta consequência. É diferente quando você, por exemplo, tem uma doença genética que desenvolve, Deus pode sim te curar porque você não tinha poder, autoridade sobre isso. Isso foi além da tua capacidade. Agora, comeu demais, estragou a saúde, compra o caixão. A chance de Deus curar é muito pequena. Mas existem aí muitos casos que, devido à intensidade do arrependimento, à intensidade do amor que a pessoa demonstrou, à intensidade que ela demonstra, não apenas querer ser diferente, a partir de hoje eu não vou comer demais, eu vou cuidar da minha saúde. Deus pega e prolonga os dias da vida dela. Prolonga. Ela acaba continuando com algum problema de saúde. Geralmente Deus não cura todos. Deixa algum problema, alguma consequência fica, mas ela continua viva. Os seus dias são prolongados. Vemos no rei Ezequias, se não me engano, que teve os seus dias acrescentados em 15 anos, diz a Bíblia, né? Esse foi um caso. Ele fez algo, ele cometeu pecados conscientes, que trouxeram uma consequência sobre a sua vida. E ele, por clamar muito, por se arrepender realmente de coração diante de Deus, Deus lhe acrescentou 15 anos. Mas muitas consequências continuam. Mesmo que tu viva mais, algum problema de saúde vai continuar. Quem sabe muitas vezes você se encontra justamente nessa situação. Você ora muito, você clama muito, mas a coisa dá uma melhorada, mas não cura. Quem sabe você está justamente dentro de uma dessas hipóteses que eu estou citando aqui. O teu caso é justamente esse. A doença que tem hoje é consequência de um mau comportamento que você teve, e isso você vai ter que orar muito, clamar muito, implorar muito, se arrepender muito, para que Deus desfaça isso. Caso contrário, Ele não vai desfazer, porque são pecados conscientes. Certo? E nós vemos que nós temos o direito, sim. Eu tenho o direito de não acreditar em nada. E tu sabe o que Deus fala para você sobre isso? Eu estava lendo o livro de Judas hoje, um livro enorme, grande, pensa num livro grande, é Judas, nem capítulo tem, né? De tão grande que ele é, né? É bem pequenininho, né? Até bom de ler de vez em quando, tu não está assim com tanto ânimo de ler, leia Judas. Se o teu ânimo está um pouquinho maior, leia Ageu, Jonas, né? Abacuque, quem sabe, um pouquinho maior, né? E lá em Jonas, capítulo 1, versículo 10, para nós encerrarmos, quero deixar esse texto aqui para você, que tem dificuldade em crer, e é aquilo que eu tenho para mim quando eu prego. Eu nunca me preocupo se as pessoas vão acreditar ou não, porque isso é uma opção individual de cada um. O que eu posso dizer é, se você acreditar e colocar em prática, isso vai fazer uma baita diferença na tua vida. Tu vai ser muito mais feliz do que tu é hoje. Isso eu te garanto. Se você colocar em prática os ensinamentos da Bíblia, tu vai ter muito mais saúde, tu vai ter muito mais paz, os teus filhos, a tua família, as pessoas que tu ama, vão ser guardadas por Deus.
Se derem um tiro neles, eles não vão morrer, porque Deus vai guardar, Deus vai livrar, vai estragar o carro 100 metros antes e não vai acontecer. Deus manda quantos anjos tiver que mandar para guardar você e a tua família. Nós vemos que aquele que é fiel a Deus tem a proteção, a bênção de Deus estendida além de si mesmo, né? Inclusive a salvação. Não sabemos até que ponto, mas vemos que existe esta brecha, esta possibilidade na lei de Deus. E aqui em Judas, livro de Judas, é antes de Apocalipse, viu? Aqui no livro de Judas, capítulo 1, porque não tem 2, e versículo 10, assim nos diz: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. É isso que Deus fala na sua Bíblia sobre você que não acredita, ou você que, como diz, que dizem mal do que não sabem. Você não compreende, não entende e sai rindo, gozando, falando mal e assim por diante. Deus está dizendo: tu é uma árvore murcha. Tu está 2 vezes morto, só não descobriu isso ainda. Ou seja, então, quando você fizer isso de qualquer um dos pregadores do nosso ministério, não pensa que está magoando qualquer um de nós. Pelo contrário, nós estamos rindo de você lendo Judas. É você que está perdendo, não somos nós. Então, por isso, coloca Deus na frente. Coloca Deus na tua vida. Tu não entende, não conhece, leia, aprenda, assista, escute, te conceda esta possibilidade. Por séculos e séculos, muitos creram que o mundo era quadrado, que o formato da Terra era quadrado, porque as navegações iam até um certo ponto no mar e sumiam. Então, por isso a Terra é quadrada. E por séculos acharam isso, que a Terra era quadrada e que tudo girava em torno da Terra. Ambos conceitos estavam completamente errados. Mas muitos defenderam isso com tanta garra que qualquer pessoa que pensasse diferente era morta. Era morta. Qualquer pessoa que pensasse diferente disso era assassinada, era queimada na fogueira, era enforcado e assim por diante. Hoje se sabe que eles eram tudo um bando de ignorantes. Hoje se sabe que a Terra não é quadrada, tem um formato oval, semelhante a um ovo, e que é ela que gira em torno do Sol, que o Sol é que está no centro, o resto tudo gira em torno dele. Então não permita que a tua vida passe. Porém, as pessoas acreditando ou não, o mundo continuou do mesmo jeito, o Sol continuou no mesmo lugar. E as pessoas que assim acreditaram, estão onde hoje? As pessoas assim que mataram os seus irmãos apenas pelo fato que pensavam diferente, aonde é que estão hoje? No céu? Muito pouco provável. Mas enfim, que você seja diferente, que você aprenda, que você conheça, que você se aproxime com Deus, pois a melhor demonstração, escreva isso, a melhor demonstração que tudo isso é verdade, é eu poder olhar para a tua vida e ver que você está melhorando. Onde havia uma pessoa deprimida, passou a haver uma pessoa feliz. Que onde existia uma família desempregada passando fome, agora existe uma família que sustenta, que tem o seu sustento, que tem os seus sonhos e está fazendo planos para algo melhor. Que aonde havia uma pessoa desenganada pelos médicos, como estava a minha irmã, quando estava a minha mãe, agora existem pessoas fortes, saudáveis, felizes, porque alcançaram a cura.
Busque a Deus. Dê essa oportunidade para Deus mostrar na tua vida que Ele é Deus. Para aquele que ama a Deus, toda essa parte de inferno e condenação não tem a menor importância. Porque nunca vão conhecer lá. A única preocupação é como amar a Deus, é como servir a Deus, para poder fazer Deus feliz e um dia Ele nos tornar ainda mais felizes do que já torna. É isso que importa. E é isso que nós queremos para você. Que você coloque Deus à frente, que você coloque Deus como meta na tua vida, que você passe a viver o Evangelho de Deus no teu dia a dia. Ouviu algo que está dizendo para você que está errando? Muda. O que custa? Não custa nada, é de graça. Todo o Evangelho é gratuito, nada é cobrado. Nada é cobrado. Você passa a praticar na tua vida. Pratica isso no teu dia a dia. Começa a viver isso no dia a dia. E experimenta para você ver se você não vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais bem-sucedida, se a tua família não vai andar muito melhor. Observe, pratica isso, não custa nada. Viver o Evangelho de Cristo é apenas uma mudança de comportamento e de postura. Só isso. É gratuito, qualquer pessoa pode fazer. Então, faça, viva, receba, e eu tenho certeza que Deus fará a diferença na tua vida e no teu dia a dia. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Vamos colocar em pensamento. Quero fazer uma oração, orar para Deus abençoar a sua água aí de casa. Colocou lá do computador, para Deus abençoar ela e assim limpar, te ajudar naquilo que você está precisando, assim como Deus fez com Naamã, assim como